segundo bloco. Neste segundo bloco, nós vamos falar do funcionamento do e-social. Mas antes disso, vamos recordar. O e-social é uma ferramenta virtual. Então, se é uma ferramenta virtual, vamos considerar que o e-social é uma nuvem. Né? Ele não é um ambiente físico, ele não é um prédio, ele não é um lugar onde as pessoas entregam alguma documentação física, ele é uma plataforma virtual. Né? E por que ele foi criado? Foi criado para unificar as informações que eram enviadas separadamente pelas empresas para as entidades fiscais. Né? Então, como vai funcionar? A quem o e-social vai atender? Primeiramente, ele vai atender aos trabalhadores. Nós somos as principais pessoas interessadas que essa ferramenta dê certo, porque são os nossos dados que serão enviados para a plataforma do e-social. A quem essa entidade, a quem essa plataforma atende? Então, lá no passado, as empresas tinham que entregar suas obrigações mensais para o Ministério do Trabalho, isoladamente, para a Previdência Social, para a Caixa Econômica Federal, para a Receita Federal. Então, mensalmente, as empresas, vou botar aqui um desenho aqui das empresas, tá? Não é para o desenho não, hein? As empresas, tá? Vou aqui, empresa. Mensalmente, tinham que mandar informações para o Ministério do Trabalho, para a Previdência Social, para a Caixa Econômica Federal e para a Receita Federal. O Departamento Pessoal das Empresas tinha 15 obrigações para entregar para essas entidades de maneira separadas. Então, informações que iam para o Ministério do Trabalho, de repente, o funcionário entrava na empresa com um nome que não era casado, ou ele não era um nome social, e ele mandado de uma forma para o Ministério do Trabalho. No mesmo mês, acontecia alguma mudança na vida dele e ia para a Previdência Social de outra forma. E assim, muitas coisas que a gente enviava de maneira isolada ia diferente para essas entidades. E aí, Cristina, com o e-social, o que aconteceu? Com o e-social agora, as empresas de maneira online, tá, gente? Olha que bonitinho. Enviam suas informações somente para o e-social. Então, mensalmente, as obrigações que eram enviadas para o Ministério do Trabalho, Previdência Social, Caixa Econômica e Receita Federal são enviadas de maneira online para o e-social. E como isso acontece? O Departamento Pessoal, com o certificado digital, que é o documento que diz para o e-social quem é a sua empresa, de maneira online, toda a movimentação feita para os empregados dessa empresa são mandados de maneira correta, de maneira transparente para a plataforma do e-social. E aí, Cristina, você pode me perguntar, como fica agora essas entidades aqui? Dessa maneira isolada, cada uma agora vai buscar as informações num único espaço. Então, o Ministério do Trabalho, a Previdência Social e a Caixa Econômica e a Receita Federal vão buscar as informações na nuvem do e-social. E o que acontece? E o que agora vai acontecer? Aquelas informações mandadas de maneira isolada para essas entidades, que poderiam conter diferenças, poderiam conter erros, né, ou inconformidades, não mais acontecerá, porque o e-social está preparado para receber essas informações de maneira correta. Então, se eu hoje admito um colaborador na minha empresa que tem algum problema com a Receita Federal ou com a Previdência Social, ele tem que ser direcionado para esses órgãos para que eles
conserte, né, o nome, ou o nome da mãe, do pai, de alguém que está com alguma coisa relacionada a ele que está incorreta nessas entidades, para que ele seja contratado. Então, hoje, o departamento pessoal da sua empresa ele está preparado, está treinado para não receber colaboradores com a documentação errada. Porque uma vez ele contratando um funcionário aqui de maneira incorreta, não vai ser aceito na nuvem do E-Social. Na plataforma, quando ele enviar a folha de pagamento, ele não vai passar para o E-Social. Quando ele mandar a admissão dele, antes disso, nem vai entrar no E-Social. Então, vai acabar com as questões de que, na Previdência o nome está errado, a informação do salário do funcionário foi errada para a Caixa Econômica, o recolhimento foi incorreto para a Caixa Econômica, o imposto foi recolhido incorretamente na Receita Federal. Então, depois de toda essa mecânica aqui que tá desenhada, que o E-Social foi preparado para trabalhar, não mais vai acontecer informações distorcidas para essas entidades. Todas elas captarão as mesmas informações na base do E-Social. Claro que isso não aconteceu da noite para o dia, né? As empresas não estavam da noite para o dia, uma empresa que começou a enviar as informações para o E-Social. Não foi assim. Né? Muito trabalho foi feito para que isso chegasse nessa mecânica, nessa grande engrenagem que hoje já está funcionando. O E-Social hoje, atualmente, está na 4ª fase. Né? Então, até chegar à 4ª fase, isso já vem acontecendo, né? Desde 2018, efetivamente, o E-Social está obrigatoriamente sendo cobrado pelas empresas. Então, essas entidades aqui, hoje, estão recebendo de maneira uniforme essas informações, mas no passado isso não acontecia. Em 2018, essas empresas participaram de grandes comitês para que isso estivesse acontecendo hoje. As grandes empresas também participaram desses comitês, né, para que hoje isso estivesse acontecendo. Em 2018, também outras empresas relacionadas a esse grupo, empresas de folha de pagamento, empresas de folha de pagamento, que as pessoas chamam de RPs, também participaram dos comitês que foram formados para a entrega do E-Social, porque as empresas não estavam preparadas para esse trabalho, essas empresas também de folha de pagamento não estavam preparadas para esse trabalho. Então, foi formado grandes grupos de comitê para que isso acontecesse, para que de uma maneira uniforme todos pudessem fazer que o E-Social desse certo. E o principal objetivo disso tudo, gente, é a transparência. Empresas que trabalhavam com espaços físicos grandes, por conta de acúmulos de documentos físicos, papéis, arquivos mortos, caixas box, né, de tantos documentos que eram enviados para essa entidade foram reduzidos por essa plataforma. Então, nós que estamos aqui voltados para o departamento pessoal, para sermos profissionais e vamos lidar com a ferramenta do E-Social, temos que ser as principais pessoas nesse movimento, de fazer essa plataforma dar certo, de fazer com que essa mecânica, essa engrenagem funcione. E falando mais um pouco, as empresas tinham que preparar as suas casas, os seus ambientes para que isso acontecesse. Na primeira fase do E-Social, tivemos que buscar quem eram as empresas que iam fazer parte do E-Social. E para isso, os cadastros das empresas tiveram que ser atualizados nessa plataforma. Muitas empresas nem se conheciam muito bem, né? Eu participei efetivamente de uma empresa direta nessa época da implantação e a gente não sabia o que dizer para o E-Social. Quem eu sou, eu empresa, né? Quem eu sou? E aí tinha um campus para serem preenchidos, as empresas estavam meio que confusas, o que colocar, né, para se identificar aqui no E-Social. Foi uma grande fase, né? Uma grande fase foi criar a residência, né, de forma alegórica falando, né, criar a residência da minha empresa dentro dessa nuvem. Né? Antes de qualquer coisa, essa residência tinha que ter sido criada aqui. Né? O E-Social criar a casinha da minha empresa aqui,
para que futuramente os colaboradores dessa empresa pudessem estar sendo cadastrados aqui também. Então, as empresas tiveram que fazer os seus cadastros, revisar os seus documentos, muitas delas tiveram que procurar pessoas mais orientadas para fazer essa transição, identificar que tipo de empresa era, qual a atividade econômica que essa empresa era, se era uma empresa insalubre ou não, porque tudo isso foram perguntas que tinham aqui no E-Social, para que pudesse criar esse ambiente dentro do E-Social. Após a casinha criada, após a empresa criada dentro do E-Social, a segunda fase seria colocar os colaboradores dessa empresa, né? Os colaboradores que estavam aqui trabalhando nessa empresa, dentro do E-Social. Aí que foi o nosso maior problema. Quem estava no mercado nessa época passou poucas e boas, porque ao nos deparar com os cadastros dos colaboradores nessas empresas, o colaborador não tinha endereço, o colaborador não tinha documento correto, o PIS estava incorreto, os dependentes não tinham CPF, muitas informações trocadas e distorcidas e faltosas. E aí o trabalho da empresa foi intenso. Imagina uma empresa de 5.000 colaboradores, localizar esses colaboradores e com prazo, né? Esquecendo que tinha prazo, para colocar todos esses colaboradores dentro do E-Social. Muitas pessoas foram contratadas para fazer a força-tarefa no departamento pessoal. Muitas vagas surgiram nessa época, né? E aí esses colaboradores tinham que passar no crivo, né, das exigências online aqui do E-Social para entrar nessa casinha aqui que a gente criou para a empresa no E-Social. Foram dias de luta, dias difíceis, porque nós não estávamos acostumados com esse tipo de trabalho, né? Nós, profissionais de recursos humanos, profissionais de departamento pessoal, não estávamos acostumados com esse tipo de trabalho, né? O nosso trabalho era todo no papel, ou todo só voltado para uma entidade só. E aí essa grandiosidade de engenharia, né, assustou muita gente. E teve muita gente que desistiu no caminho. Ah, isso não vai dar certo. As pessoas do não diziam que não ia dar certo, o E-Social. Mas, né, só teria sucesso quem conseguisse enviar todos os colaboradores com sucesso para o E-Social. E para nós, que éramos profissionais do mercado, esperávamos ansiosamente a palavrinha enviado com sucesso. Cada colaborador que a gente conseguia enviar com sucesso para o E-Social era uma vitória para a gente do departamento pessoal. Mas aí, ok. A partir desse momento, também as empresas começaram a se prevenir. Nenhum colaborador entra aqui sem a documentação correta. Porque se ele entrasse, não conseguiria passar no crivo do E-Social. E os prazos aconteciam. Para que um colaborador seja admitido hoje em uma empresa e passe para o crivo do E-Social, ele tem que ser cadastrado 48 horas antes do início da atividade dele na empresa. No passado, existiam-se as facilidades de colocar o profissional dentro da empresa para trabalhar e registrar com data retroativa. O E-Social veio inibir isso. Hoje, não mais. O colaborador entra na empresa, em 48 horas eles têm que estar dentro do sistema para entrar para o E-Social e começar suas atividades. Então, isso foi um ganho para o colaborador, para o empregado que chega numa empresa, onde ele precisa ser legalizado e todo o seu recolhimento ser informado para essas entidades. Após essa fase do E-Social, né, da entrada da empresa, após a entrada dos empregados dentro dessa plataforma, teve a fase agora de mandar as informações da folha de pagamento, os eventos de folha de pagamento. Isso foi uma nova fase que o E-Social enfrentou, que as empresas enfrentaram, porque muitas delas tinham informações diferentes. Cada um fazia dentro da sua própria casa a sua folha de pagamento da maneira que achava correto. As rubricas, né, as famosas rubricas, eram diferentes. O E-Social trouxe rubricas para que nós, empresas, nos enquadrássemos nesse formato de exigência do E-Social. Afinal de contas,
ele tinha que ler muitas empresas, né? Ele tinha que ler uma gama de empresas e a gente não podia trazer para ele informações particulares que a gente usava no nosso dia a dia. Tivemos mais uma vez que nos enquadrar ao formato, né, que o E-Social trouxe para atender essas entidades. Então, dia após dia, fase após fase, né, os departamentos pessoais das organizações foram se adequando a esse formato, foram se adequando a esse novo jeito de ser, de entregar as obrigações trabalhistas, tributárias e fiscais. E aí, as próximas fases nós veremos num outro bloco. O que é certificado digital? Para acessar o E-Social, as empresas precisam de um certificado digital emitido por uma organização autorizada pelo ICP Brasil. Ele é necessário para assinar digitalmente os documentos enviados pelo E-Social. Apenas empregado doméstico, MEI, segurado especial, microempresa ME e empresas de pequeno porte, EPP, optantes pelo Simples Nacional e com apenas um empregado, pode acessar o sistema sem utilizar um certificado digital. Quais documentos são necessários para cadastrar no E-Social? Para cadastrar empregado, funcionários e prestadores de serviço, é preciso ter os documentos que identificam a empresa ou a pessoa e a atividade desenvolvida. É o caso do CNPJ, CPF, PIS/PASEP, NIS, contrato social e declaração de imposto de renda, entre outros. Quais obrigações o E-Social substituiu? O E-Social substituiu 15 obrigações que as empresas entregavam de forma separada anteriormente. DIRF, Declaração de Imposto de Renda retido na fonte. GFIP, Guia de Recolhimento de FGTS e de Informações de Previdência Social. CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Livro de Registro de Empregados. Folha de Pagamento. Quadro de Horário de Trabalho. MANAD, Manual Normativo de Arquivos Digitais. PPP, Perfil Profissográfico Previdenciário. GRF, Guia de Recolhimento do FGTS. CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. CD, Comunicação de Dispensa. GPS, Guia da Previdência Social.